começando mais uma edição de A Semana em Revista aqui no canal Até Agora. E hoje é uma edição especial. Eh, Essa dupla está longe dos estúdios brasileiros. Nós estamos em viagem pela Europa. E esse continente está muito maluco, né? Depois que depois que o Trump resolveu botar as garras para fora e dizer que quer o dinheiro da Ucrânia, eh, o europeu ficou um pouco mais apreensivo, porque ele sabe que a Ucrânia não tem como suportar a ofensiva da Rússia, e a União Europeia não tem como bancar essa defesa, e no final eles vão ter que fazer uma escolha. Vão ter que fazer uma escolha entre manter o nível de atendimento aos reclames sociais da população europeia ou bancar uma aventura militar que não devia ter começado, não devia ter começado. O fato é que estão os europeus meio atarantados e nós aqui, olhando para um lado, olhando para o outro, mostrando para os caras como é que se faz, como é que se faz uma coisa boa. Eu acredito que os brasileiros não estejam sofrendo nada disso. Mas, Adelaide, vamos começar o nosso programa. Primeiro, eu vou passar a palavra para você dar suas boas-vindas a esse povo maravilhoso que está nos acompanhando. Adelaide Rê com a palavra. Tá. Pois é, Alexandre. Boa noite, né? Hoje a gente fazendo programa à noite, excepcionalmente e muito distante do Brasil, não é? Mas, então, por esse motivo, nós vamos fazer esse programa no formato um pouco diferente. Nós vamos apresentar o Comendo Bem de Sol a Sol, porque ele é atemporal, né? E vamos comentar algumas crônicas que você escreve diariamente e que estão sempre atuais, não é? Porque o que se passa no mundo é sempre bem atual, não é? E você faz questão de escrever sempre sobre esses assuntos. Então, assim, agradecer a todos que terão a paciência, né, de assistir o programa nesse outro formato, mas só enquanto estaremos durante essa viagem. Adelaide, eu quero dizer que nós vamos começar o momento gastronômico sem mostrar aquele prato maravilhoso concebido pelo Luiz Ricardo, mas o fato é que quando a gente olha para as marcas do Arte Agora, a gente está vendo também a Luiz Ricardo. Eu quero dizer que essas marcas Sim. tão belas do nosso programa, do nosso canal Arte Agora, é concepção também do Luiz Ricardo. Então, quero fazer esse registro, essa homenagem distante ao nosso designer oficial, Aloysio Ricardo, e vamos começar a conversar sobre comidas europeias. Hoje, nós vamos começar a falar sobre as comidas portuguesas. Eu sei que Portuguesa, você é um né? expert em comida portuguesa e eu queria que você falasse para todo mundo sobre essa questão dos alimentos lusitanos. Pois é, Alexandre, a culinária portuguesa é deliciosa, não é? Tanto no quesito pratos salgados, como nas sobremesas, né? Nos doces, os doces que são feitos com as gemas, não é? Em sua maioria, repetindo aqui uma história que todos já sabem, por que esses doces eram feitos com as gemas? Porque as freiras usavam as claras dos ovos para passar a roupa. Ela era usada para passar a roupa ficar bem arrumada, não é? E então sobravam as gemas. E para não jogar fora, elas começaram a inventar uma série de ovos moles, não é? O pastel de Belém, o travesseiro de Sintra, o tocinho do céu, o quindim, né? Então, a culinária portuguesa tem isso, mas a gente sabe que os pratos salgados são muitos, né? Só de bacalhau tem uma variedade. Os mais conhecidos são a Zé do Pipo, a Brás, a Gomes de Sá. Eles fazem a lagareiro, que é no forno com muito azeite, batata, cebola, bastante cebola, azeitona, é uma delícia, não é? Ô, E o Adelaide, bolinho de bacalhau, super famoso também, né?
tem muita gente que ficou curioso com aquele negócio da gema e da clara. Que negócio? Isso é verdade mesmo? É? É verdade, é verdade. As freiras usavam a clara para deixar a roupa bem armada, Ah, entendeu? é? Ah, É. rapaz, eu vou querer a minha assim também. Ah, eu quero Mas também. hoje, Alexandre, hoje já tem outros recursos, porque antigamente era tudo natural, entendeu? Era tudo natural. Olha, para se tornar o cabelo das mulheres louro, se usava, como era o nome daquela? Era o chá de macela. A Ah, macela é? que clareava, então tinha que levar, usar os recursos naturais mesmo, né? Então, isso agora. É, os pratos de bacalhau são, assim, os mais conhecidos, não é? Mas existem vários. Existe também o polvo alagareiro, que é uma delícia. O caldo verde, que é aquela sopa super famosa, não é? Rojões, que é feito com porco. Eles fazem também comida com coelho, o coelho é provençal, né? Esse Sardinha, negócio de coelho, eu lembro que naquela nossa primeira viagem, nós, a gente tinha ficado, nós fomos a Portugal naquela ida à Europa duas vezes. E na segunda vez, foi no retorno da viagem, nós ficamos num hotel, eu me lembro que era um hotel muito agradável, uma pousada no alto, na parte alta, alto, não é? perto do Castelo de São Jorge. Ah, sim. E na descida, lá embaixo tinha um restaurante, né? Eu entrei no restaurante, nós entramos no restaurante e tinha lá uma placa de coelho, não sei o quê. Ele dizia lá o que é que o coelho era. Eu disse, opa, vou comer esse coelho, comer esse bicho. E só que nesse tempo, ainda a moeda portuguesa ainda não era o euro. Portugal não tinha entrado ainda para a União Europeia, era o escudo. E a gente estava voltando de viagem, estava completamente liso, não tinha mais, sabe, tinha moeda, tudo, ali tinha franco, tinha lira, tinha tudo que era moeda ali, aquela confusão. A E aí gente eu não sabia mais quem era quem não ali. sabia mais, não sabia mais nada. E eu sei que eu não, e tinha também lá os escudos, né? E eu chamei o caba lá, o moço lá do restaurante, ele com avental, né? Aquele avental, um bigode de português, né? E aí eu disse, olha, eu queria comer esse coelho aí, mas eu não sei se eu posso pagar. Aí ele olhou para mim assim, sem poder pagar, não vai comer, claro. Ele só pode ver se o que eu tenho aqui dá para pagar o coelho. Ele olhou assim para minha mão, olhou, como fez as contas dele, depois abriu um sorriso desse tamanho e disse, dá que sobra. Eu digo, opa, então arrei o coelho. Aí eu comi o coelho, foi uma E beleza. assim a gente comeu coelho, né? Olha, Arrei o Alexandre, coelho. fora isso, tem um prato, um embutido lá chamado alheira, alheira, que ele originalmente ele era feito com carne de porco, mas a gente sabe que os judeus também fugiram, não é, da Alemanha e se instalaram lá em Portugal, e como eles não comiam porco, eles começaram a fazer essa alheira com carne de frango e pão. Dizem que é gostoso, mas eu acredito que a de porco deve ser melhor, né? A gente sabe que, dependendo da região, tem pratos que são bem típicos. Por exemplo, tem um aqui que é tripas à moda do Porto, que dizem, ele é como se fosse um ensopado, sabe, Alexandre? Que se come também com pão olhando naquele caldinho. Dizem que é uma delícia. Eu acho que a gente deveria provar essa iguaria quando a gente estivesse no Porto. Nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Aí Pois é, tem a sorda alentejana, que é uma sopa, entendeu? Aí tem tanta coisa, viu, não, Alexandre? Adelaide, Almejas, toda vez eu conto a mesma história. as sardinhas. Eu Tem gosto, um, não, um sardinha. sanduíche. Eu lembro que na vez passada que nós estivemos em Portugal, nós fomos a. Não era Santarém, não. Era uma cidade que tinha aquelas ondas gigantescas. Nazaré. 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 E lá em Nazaré, o prato lá era um prato, eram sardinhas, acho que eram sardinhas. E eu comi lá umas sardinhas, pai, deliciosas. Eu lembro, era uma rua transversal assim, a rua principal. E quando eu cheguei lá, estava lá em sardinha. Eu digo, opa, estão me esperando, eu vou querer essas sardinhas. Mas não eram essas sardinhas pequenas, não eram sardinhas grandes.
Eram grandes, Hum. eram sardinhas bem rechonchudas assim. É. Aqui, lá em Recife, né, naquele Clube Barroso, uma vez por ano, os portugueses trazem as sardinhas de lá e fazem um dia onde é servida a sardinhada, A né? sardinhada, pois é, era Sardinhada. isso, foi isso que eu comi, sardinhada. E olha, Sardinhada, né? gostoso, as sardinhas rechonchudas, assim, gordinhas, assim, a tal, e você mete o garfo nela que ela chega. Agora, uma coisa dela, de que eu também contei, e vou contar normalmente, eu não canso de contar, nós fomos a um restaurante, Macacita. Macacita é o nome da Macacita joia, é o pedrazinha. nome É a da joia pedra. que ele tinha muita joalharia vendendo Macacita, né? É, Muita joalharia, né? é. É uma rua que sai do Rocio e vai em direção à Praça do Eu ainda Comércio. tenho um anel, Alexandre, que eu comprei lá. É, né? Pois é, então essa é não tem errado. O Rocio, uma praça muito bonita. Você sai do Rocio, vai em direção à Praça do Comércio e tem uma transversal que tem muitas joalharias. E o prato principal das joalharias era a tal da macacita. E havia lá um restaurante lá, João do Grão. Eu digo, opa, vamos entrar no João do Grão, né? Chegamos lá, o prato do João do Grão é tudo à base de grão de bico. Grão Tudo à de base de grão de bico, bico. né? Grão de bico para cá, grão de bico para lá. Rapaz, pode comer. Você vai adorar, adorar. É uma culinária boa, uns pratos que fazem uma harmonização muito interessante entre os alimentos. Uma beleza, você vai gostar. Só não peça para conversar com o João do Grão. Não peça para falar com ele, porque esse cara já morreu há 400 anos. Então, Da noite. lá o João do Grão, o nome permaneceu. Aquilo vem passando de pai para filho, né? Aquilo já está na, sei lá, quinta geração, sétima geração, oitava geração talvez. E o João do Grão original foi lá em 1600, 1700, né? E já se foi há muito tempo, mas ele deixou receitas maravilhosas. Eu lembro que eu comi uma moreia com grão de bico. Rapaz, muito Nossa. gostoso. Problema todo, é muito gostoso mesmo, não é pouco não. O problema é que esse prato, a moreia é um peixe, né? Uma espécie de cobra do mar, um peixe muito, ele é muito feio, mas a carne dele é deliciosa. E a moreia tem muita espinha. E o português, eu não sei se em minha homenagem, eu não sei se é assim mesmo, ele se viu com as espinhas. Mas eu sou vivo assim, né? Eu peguei a faca, entrei assim debaixo da bicha, né? Tirei o filé da moreia e comi a moreia. Rapaz, muito bom mesmo. Então depois eu dei a pichotada de querer falar com João do Grão. E o cara olhou para mim e fez, senhor, ele já morreu há 400 anos. Eu procurei um lugar para me esconder. Não tinha, não. Mas ali eu recomendo que vá. Comida portuguesa, toda ela é gostosa, toda ela é gostosa. Da ela é gostosa. Ô, Alexandre, aí só para a gente terminar aqui, tem essa cataplana de mariscos, que é uma panela que eles criaram lá, que é a precursora da panela de pressão. Normalmente ela é de cobre, tá? E ela tem duas partes. Tem a parte de baixo, onde se bota ali os pertences, com tempero, com tudo, e a parte de cima fecha e tem aquele tipo de fechamento de vidro bem hermético mesmo. E ali ela vai para o fogo, ela não é forno, é fogo, e o vapor que se faz ali que cozinha tudo. E fica uma maravilha, viu? Fica muito gostoso. Fora isso, tem também o queijo da Serra da Estrela, né? Que é É, uma delícia. Agora, essa Serra da Estrela, ela fica num lugar muito frio. Então, raramente se vai lá, né? esse queijo, quem tiver interessado em comer esse queijo, peça para comer no, no Porto. Massa do Ah, Porto sim, tem né? umas casas especializadas para oferecer esse queijo da Serra da Estrela, que é um produto muito apreciado. Então, quem puder, vá, porque vai gostar, vai gostar. Pronto. E por último, eu queria dar uma palavrinha aqui sobre o sanduíche francesinha, que é servido lá no Porto. Então, vou lhe dizer, feito com fatias de pão de forma, presunto, salsicha, linguiça, bife e é coberto com muito queijo e ainda leva um ovo frito. Quer dizer, é uma refeição, né? Imagina que refeição proteica que é essa aqui.
né? E agora, Isso agora sabe por que que é francesinha? Porque lá na França existe aquele croque-monsieur, né? O croque-monsieur, ele é o pão de forma, queijo, presunto e mais são três fatias de pão de forma e recheado assim. Agora, por cima se coloca um molho branco com bastante queijo, e desce, bota mais queijo e vai derreter. Então, ele tem uma aparência do croque monsieur. Na realidade, com esse ovo em cima, é o croque madame, entendeu? é o croque Então, madame. Madame, agora então tem assim, é uma variedade muito grande a comida portuguesa e tudo muito gostoso. Ainda tem, que aqui não estou, o cozido português. O cozido português, ele é muito diferente do nosso, não é? Tem uma vizinha nossa lá em Gravatá, que é filha de portugueses, e ela me falou como é que é esse cozido. Ele leva orelha de porco sem ser defumada, focinho de porco, o pé de porco, mas tudo branquinho, não é defumado. Fora isso, leva a linguiça portuguesa e lombo de porco, tá? Agora, isso tudo é feito na panela de. Primeiro, se dá uma certa fervura, mas é preparado numa panela de pressão. E não leva tempero nenhum, Alexandre, nem alho, nem cebola, não leva tempero. Então, Eu disse, olhe, isso fica bom. Ela disse, para esse fica dar ótimo. certo, o cara não pode lavar o banho, não. Bota o porco sem tomar banho, viu? Que aí Aí tem pelo menos o tempero dele. Aí eu achei é, interessante, né? se Agora eu vou der lhe um banho no dizer, porco, metade do tempero vai embora e fica uma confusão. Não pode não. olha, em Recife tem um restaurante português muito antigo chamado Tasca, que serve, ela era tradição, era de duas mulheres, e elas serviam no primeiro dia do ano, quer dizer, no dia 1 de janeiro, era tradição elas servirem esse cozido. Mas eu soube que aos domingos, uma delas morreu e é o sobrinho ou filho de uma delas que assumiu, e aos domingos eles servem esse cozido. Então, botam lá um buffet com esse cozido, a pessoa paga uma taxa e come lá à vontade, né? Então, eu acho que é interessante. Ela disse, essa minha vizinha, que é uma delícia isso, mesmo sem tempero nenhum. Agora, não se faz pirão como o nosso, mas se coloca também, depois que as carnes foram cozidas, aí vai se botar as verduras, que são mais ou menos as mesmas, só não bota a banana comprida, né, que a gente costuma botar. Então, pronto, uma culinária muito variada, né? E deliciosa. Eu vou contar uma história da culinária portuguesa para vocês sentirem que ela serve para fazer malvadeza. Malvadeza. É. É. Eu tenho uma das parceiras no nosso canal até agora, é a professora Mila Simões de Abreu. Ela é professora da Uhum. UTAD e uma arqueóloga. E ela aqui no canal até agora, ela conduz o programa Pelo Mundo Simões de Abreu. Ela viaja bastante e ela conta as histórias, né? É uma grande Mila contadora pelo de história. mundo, né? Mila pelo, Mila pelo mundo. é, Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu é o nome do programa, é o nome Ah, completo, é o sim, nome sim, pelo comprido mundo. assim, né? É. Ah, Eu sei que Mila é uma militante, Mila é uma guerreira, é uma mulher guerreira. Ela não consegue ver nenhum tipo de injustiça sem se manifestar. E é uma mulher de grandes causas. E um belo dia, o governo português resolveu destruir o Parque Arqueológico de Foz de Coa para construir lá sei lá, alguma hidrelétrica, alguma coisa assim, né? E Mila reuniu o pessoal dela e começou a fazer uma grande movimentação em Portugal. E aí juntou Mila, juntou o Antônio Cezerdelo, juntou muita gente, todos combativos, né? Sempre são cidadãos guerreiros, né? E eu sei que lá pelas tantas resolveram fazer uma greve de fome. E escolheram lá a greve de fome, foram fazer a greve de fome lá no, na região dos Jerônimos, do Mosteiro dos Jerônimos, sei. lá perto da Torre de Belém. Então, Pronto, é onde ergueram. tem a fábrica Ah, mas você não sabe de nada. de Ergueram lá, pastel de Belém. ergueram Nossa. lá as barraquinhas, né? E estamos em Ah, greve de fome, né, tal.
Então lá, a Mila, coitada, primeiro dia com fome, segundo dia com fome, terceiro dia com fome. Agora o detalhe, e ela disse que o pior não era isso, não. O pior não era a fome. É que lá perto dos Jerônimos tem a padaria de Belém, né? Tem a Torre de Belém, que é onde tem a Torre do Tombo, esse negócio todo, mas tem lá a padaria. Que tem a Torre de Belém. E é lá onde faz o pastel de Belém. E Sim. estava lá, Mila deitada, não, com a fome danada. E os ventos do Tejo trazendo as fragrâncias da, do pastel de Belém para ela, né? E ela, coitada, Nossa, ela e não, ela não com greve aguentava, de né? fome. Não, e o pior de tudo é que aquilo chamava muita atenção, né? As pessoas lá, né? Com É. aquelas plaquinhas, né? E Hum. todos os turistas que vão àquela região vão à Torre de Belém e depois vão comer pastel. E as filas para É. comprar pastel, fila enorme. O pastel de Belém não é um pastel, né? Daqui a pouco Adelaide explica como é. E ficam lá para comprar o pastel de Belém. E eles não só ficam o cheiro do pastel de Belém, o cheiro da padaria lá Imagino, que é uma né? delícia. Mas É também uma fábrica, na realidade, né, Alexandre, os aquilo. turistas iam para lá comer o pastel de Belém na frente delas e Ah, oferecia. Foi um inferno. Ela disse que é foi, uma tortura. foi uma tortura, foi uma tortura. E aí a gente começa a saber que a comida portuguesa serve para muita coisa, inclusive para torturar quem está em greve de fome. Pois é, olha, o pastel de Belém realmente é o doce mais conhecido de lá, mais famoso, né? E é assim, é uma massa folhada, não é? É onde se coloca um recheio. E esse recheio é um segredo guardado a sete chaves. A gente sabe que leva gema, mas ninguém sabe como é que é feito aquilo. Eles não deixam ninguém saber. É feita a Coca-Cola. Exatamente, exatamente. Faz muito bem. Adelaide, Hum. depois eu já estou até um pouquinho mais gordo, viu? Essa conversa toda me deixou um pouquinho mais gordo. Olha, nós temos algumas coisas para comer nessa viagem para Portugal, né? A gente sabe que quando a gente chegar Então, no então é o Porto, a gente seguinte, vai comer algumas quem coisas que são de viajar, lá. não deixe de comer, não. Porque se não comer, depois vai se ver com a Adelaide. E quem comer e não gostar, manda dizer para gente que comi e não gostei. Porque a gente vai criar um título aqui do mau gosto. E você vai dar o título de mau gosto, né? Porque não comeu comida É, portuguesa e não gostar, e vai dar o título a você de mau gosto. Bom, exatamente. Adelaide, vamos trabalhar, né? A gente já Vamos comeu trabalhar. muito, já estamos gordinho aqui e tal. Já tá dando até fome, né, Alexandre? É verdade. É. Olha, então a nossa pauta, como eu falei, o programa hoje está no formato. Esses dois programas que vão acontecer durante a nossa viagem, eles vão ficar nesse formato, né? Então, eu vou ler aqui uma crônica de Alexandre e ele vai fazer um comentário. Como a crônica é sempre atual, então a gente vai fazer comentário assim sobre eh, assuntos bem polêmicos, né? Bem atuais mesmo, né? Então, assim, vamos começar com sobre o lugar reservado aos traidores. Zelensky não está no jogo. Quem diria? Apesar da legião de fãs que inicialmente arrebanhou entre os anti-Putin e anti-Rússia, Volodymyr Zelensky é um panaca, um tabacudo, como diria Amado Superiora. Justamente por ser tabacudo, ele foi escolhido para desempenhar o script escrito pelos Estados Unidos e a ele cabia abrir a Ucrânia aos interesses das potências ocidentais, eufemismo usado para designar os Estados Unidos e os países submissos às determinações da Casa Branca, colocando a OTAN na fronteira com a Rússia. E aí eles planejaram tudo, mas, como um dia apontou o sábio Mané Garrincha, esqueceram de combinar com os russos e veio a guerra. No começo, tudo ia muito bem para os interesses dos Estados Unidos, pois, ao tempo que de bom grado aceitava as bilionárias ajudas militares, como eles chamam os empréstimos para aquisição de armas e munições produzidos pela indústria bélica norte-americana, e as propinas pagas pelos fornecedores, Volodymyr Zelensky entregou o território ucraniano, então convertido em teatro de operações, à destruição e entregou o povo ucraniano à morte e ao sofrimento.
Aí veio o Donald Trump, que com os planos que comanda a cabeça pervertida de um egocêntrico da extrema-direita, sucedeu o sanguinário Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, mudando muita coisa, dizendo e fazendo abertamente coisas que os seus antecessores faziam sem dizer, e com a pressa própria daqueles que se imaginam imperadores, Trump deu um salto no tempo e depois de uma conversa com Vladimir Putin, que ninguém sabe qual foi esse assunto, anunciou que estava tratando as bases da paz no leste europeu. E, no momento adequado, faria as comunicações necessárias aos líderes da União Europeia e ao títere Volodymyr Zelensky. Começou, então, um toca-rebu na Europa, que só então despertou para a sua extrema dependência em relação à Casa Branca. E desnudando a máscara da ajuda militar, Trump disse a Zelensky que, a título de ressentimento pelos 350, de ressarcimento pelos 350 bilhões, do começo ele falava 500 bilhões, os Estados Unidos queriam assumir a exploração dos minérios estratégicos presentes no território da Ucrânia. Zelensky reagiu, foi vergonhosamente humilhado no encontro público na Casa Branca e forçado pelos líderes europeus, agora de forma mais vergonhosa ainda, tenta voltar a ser aceito na corte do imperador norte-americano. Acontece que, na dinâmica vivida pelos imperadores, o ou da Odécia é oferecido uma única vez, e como desceu, Zelensky não terá uma segunda chance. Aliás, por esses dias, depois de uma reunião com o próprio Donald Trump, o senador republicano do Alabama, Tommy Tuberville, disse, disse para quem quis ouvir que abre aspas, o futuro da Ucrânia pode ser decidido sem a participação do seu próprio presidente, pois Volodymyr Zelensky não está no jogo, fecha aspas. Em resumo, o títere colocado no governo de Kiev já cumpriu sua função e pode ser descartado. Como tantos outros, será lembrado como quinta coluna, que, em troca de holofotes momentâneos e algumas moedas, jogou seu país na vala da desgraça. Zelensky tem garantido lugar no lixo da história, na galeria dos grandes traidores da pátria. É, esse, para a gente contextualizar essa nova sessão que está sendo adotada pelo Canorte agora na série A Semana em Revista, durante esse período de março, é importante que eu faça algumas considerações. Primeiro, com as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou engenheiro civil, é da engenharia que nós retiramos o sustento da nossa casa. Quem banca as contas na minha casa é a minha mulher, Adelaide Rego, e eu. Naturalmente, ela banca a maior parte, porque ela que tem as receitas maiores. Ela nem sabe disso, não é quem ganha E mais lá em é, casa. né? Bom, mas aqui em casa, nós temos o sustento da casa é feito por rendimento do trabalho meu e da Adelaide. E cada um de nós dois tem as suas preferências artísticas e culturais. A Adelaide é uma cinéfila, também gosta muito de ler, e eu gosto muito de ler e escrever. Então, eu sou aquilo que na literatura se chama de romancista. Tenho muitos livros escritos, mas com o tempo, eu fui convencido que eu deveria deixar de escrever romance. Os romances são a literatura especial, não? São narrativas longas. E a narrativa longa comigo é longa demais, né? 400, 500 páginas. E isso leva muito tempo. Isso demanda muito tempo. E a gente, quando começa a ficar velho, a gente nunca, quando começa um romance, se a gente vai terminar o romance. E a ideia de deixar uma obra inacabada é muito ruim. Eu resolvi não escrever mais romance, estou até escrevendo um, mas quanto é feito. Mas o fato é que eu passei a escrever contos. Os contos são narrativas mais rápidas, são rápidos de ler e rápidos de escrever. Isso foi uma coisa muito boa. E eu vinha fazendo isso. Mas aí chegou um tal de Aécio Neves,
um tal de Romero Jucá, uns golpistas baratos, e jogaram o Brasil numa lama, naquele golpe lá de 1900, 2016. Depois veio um tal de Sérgio Moro, pavimentou a renovação do golpe em 18. Depois veio os desmandos de Michel Temer. Depois veio o desastre Bolsonaro. E o fato é que o conjunto esse caldo de cultura formado por esses episódios me convenceram que eu deveria escrever crônica. A crônica é um gênero literário distinto do, das ficções, porque ele se baseia em fatos reais, e como a Adelaide falou, se refere o nome crônica de respeito ao tempo. Então, se refere a um certo tempo, né? E o fato é que eu comecei a escrever crônica. As crônicas permitem, como não permite a ficção, você tem que ficar atento aos fatos. Evidentemente que quando você escreve o fato, você pode primeiro escrever o fato de uma forma suave e bonita. Você não precisa escrever um fato sem preocupação com a estética, na estética no sentido da beleza da literatura. E depois você pode reinterpretar os fatos segundo aquilo que você acredita. Você não tem que seguir o mainstream. Você não tem que repetir, feito um papagaio, o que os outros dizem. Você vai Com dizer as certeza. coisas que você imagina que elas são, conforme elas devem ser. Pois bem, eu comecei a escrever essas crônicas e todo dia eu distribuo uma crônica. Quem quiser ler coisas escritas por Alexandre Santos, é procurar no meu site, que é www.alexandresantos, com dois t's.com.br. Esse dois t's é porque existe um outro Alexandre Santos, e para diferenciar, tem que colocar o segundo T. www.alexandresantos.com.br, ou então no Facebook. Todo dia. Rapaz, o que eu levo de cacete, porque os bolsonaristas descobriram que eu escrevo e vão lá, leem e botam para roubar em mim. E eu gosto. Eu gosto porque se eles estão achando ruim, é porque eu estou no bom caminho. Eles É talvez nem verdade. saibam disso, né? E aí, naturalmente, as pessoas vão se revelando, alguns são mais violentos, alguns me desejam até a morte, ameaças, e, enfim, mas está aí. Bom, então, feito esse preâmbulo, a gente pode conversar sobre as crônicas que eu escrevo. Começar por essa, né? Essa foi divulgada no dia 4 de março. No dia 4 de março, eu quero até. Hoje, Eu quero, hoje. hoje, É, hoje, dia é 4 de hoje. março. É hoje. Dia 4 de março, 4 de março, foi no dia 4 de março. Eu quero até aproveitar Ah, sim, foi no dia 4 de para março. mandar É. meus felicitações ao engenheiro Francisco Pinheiro Dominici, que faz aniversário hoje. E, enfim, bom, o fato é que esse texto ele diz respeito a um canalha, a um canalha. Um canalha chamado Volodymyr Zelensky. E esse cara sequer falava ucraniano. Sequer falava ucraniano. Ele foi preparado para exercer a presidência da Colômbia, da Ucrânia, de modo a favorecer os interesses dos Estados Unidos. Para quem não sabe como é que foi, em 2014, enquanto no Brasil estava sendo preparado o golpe que derrubaria Dilma Rousseff 2 anos depois, na Ucrânia aconteceu o golpe de Estado que derrubou o presidente eleito. Acontece que o presidente eleito para a Ucrânia era um cara que era favorável a Moscou, gostava de Moscou, né? E é interessante se saiba que os povos russo e ucraniano são quase que irmãos. São irmãos, um gosta do outro. Para você ter uma ideia, a primeira capital da Rússia foi Kiev. A primeira capital da Rússia foi Kiev. E eles se gostam muito. Nos tempos da União Soviética, as ogivas nucleares não ficavam na Rússia, eram guardadas na Ucrânia.
porque são povos irmãos, povos amigos, né? Pois bem, Não, mas como o povo tinha eleito um presidente simpático aos interesses de Moscou, os americanos não gostaram, não. Aí foram, botaram a CIA, sempre assim no meio, né? Fizeram golpe. sempre. E derrubaram o cara, derrubaram o presidente. E aí entrou um mandato tampão, o Michel Temer deles lá, e prepararam a eleição de caso pensado. Não foi aqui no Brasil, a eleição que elegeu Bolsonaro, que sequer Lula pôde disputar a eleição. Vocês lembram? Lula queria Exatamente. disputar e não, você não pode dar um. Porque se você disputar, você vai vencer a eleição e o golpe que te deu não vai valer nada. Pois bem, se o cara que se foi preparado para isso era um cara chamado Volodymyr Zelensky. Nunca foi político. Esse cara, ele era um comediante, não falava ucraniano, ensinaram ele para falar ucraniano, ele aceitou ser presidente. E ele foi presidente exatamente para fazer o que os americanos queriam. E o que é que eles queriam? Eles queriam que a Ucrânia aderisse à União Europeia e entrasse para a OTAN. A OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos e atuam lá na Europa, né? Uma Aliança Militar do Atlântico Norte, é a Organização do Atlântico Norte. E isso é outra maluquice, viu? Porque essa OTAN foi criada para se contrapor à força militar da União Soviética. A União Soviética deixou de existir, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, a Cortina de Ferro deixou de existir, o Muro de Berlim deixou de existir e a OTAN existe. E é interessante que é uma organização do Tratado do Atlântico Norte. Forte, E é. outro dia estava na guerra, sabe onde? No Iraque, É. no É Afeganistão. impressionante, E eu né? pergunto, nós perguntamos desde quando o Iraque e o Afeganistão fazem parte do Atlântico Norte. Ou seja, é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos e faz exatamente o que o Washington quer. Mas Zelensky disse, não, eu vou entrar nesse negócio aí, que é o que o tio Sam quer que eu faça. E tem um cara do lado, Putin disse, rapaz, não faço não. Vá não, meu amigo. Nós não vamos permitir que você coloque na nossa fronteira o nosso inimigo. Eu disse, não, mas eu não vou sair daqui, não. Eu digo, não, bicho, o problema é o seguinte, é que você vai entrar para a OTAN vai lá começar a construir base militar aqui, e nós não vamos permitir. E permite, não permite, permite, não permite. É, Zelensky recebeu uma ordem. Você pode fazer qualquer coisa, menos firmar um acordo de paz com os russos. E a coisa andou, e há 3 anos, a Rússia fez uma operação militar especial no território da Ucrânia. Para quem conhece o mínimo desse assunto, sabe que a Ucrânia não iria aguentar 3 dias de guerra com a Rússia. O exército russo é 1000 vezes mais forte. Não ia aguentar, não ia aguentar. Aí vai tio Sam, lá do Estado, disse, não, rapaz, segura, eu vou mandar uma ajuda para você. E foi quando começou a farra das ajudas militares. Ajuda militar. O que diabo é isso, hein? Isso é uma piada. De ajuda não tem nada, isso é um empréstimo. Porque onde tem ajuda militar, isso é um fake news, né? Porque não é ajuda, isso é um empréstimo. Agora, é militar. Agora pergunta, quem é que fabrica a arma? Quem fabrica a arma é a indústria armamentista norte-americana. Então, ia lá, o governo americano aprovava essa tal ajuda militar, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. E Zelensky, opa, eu aceito. Dizem que para cada ajuda militar dessa, Zelensky recebia uma propinazinha por fora, né? Para botar Eita, no seu bisaco. E aí, corrupção. o dinheiro não saía dos Estados Unidos. O dinheiro saía do Tesouro norte-americano e ia direto para as contas bancárias da indústria bélica americana. E aí vinha farra, né?
E, naturalmente, né, Sim, de um lado, eles autorizaram a contratação de mercenários, inclusive brasileiros, né, que foram lá, de vez em quando morriam por lá, né? Então foram lá os mercenários e com armas compradas com dinheiro de estrangeiros, dos europeus, da União Europeia e, sobretudo, dos Estados Unidos, e, e é tudo bem, né? Aí aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. Assumiu a presidência dos Estados Unidos um cara chamado Donald Trump, que evidentemente não é nem melhor nem pior do que os outros, é tudo a mesma porcaria. tudo a mesma porcaria. Gostam de guerra, gostam de morte, tanto assim que o Donald Trump está querendo, mandou arma agora lá para Israel e que quer converter Gaza numa Riviera do Oriente Médio. Vê que tipo de jeito ele está lidando, né? Mas aí Pois ele disse, é. não, o negócio é o seguinte, o Trump começou a tratar a guerra como um negócio econômico, a guerra lá na Ucrânia. Dizem que ele bateu um papo com uma conversinha com Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ninguém sabe o que ele conversou. Ninguém sabe o que ele conversou. Mas aí depois ele vai e manda o vice-presidente dele lá para a Ucrânia, bater um papo lá com Volodymyr Zelensky. E a conversa foi muito clara. Nós já colocamos aqui 500 bilhões de dólares. Depois ele refez as contas e disse que é 350. Então, faz um ou outro, É, a o Ucrânia volume é não, grande é, também, e, né? a, Do e a mesmo Ucrânia não pode jeito. pagar nenhum dos dois. Aí disse, bom, nós queremos ser ressarcidos. Se você não pode nos pagar, então você repasse para a gente os minerais ucranianos. E quem vai explorar os minerais ucranianos vai ser a, Agora imagine, as né? Uma empresas riqueza norte-americanas. dessa, né, Alexandre? Não, Uma pois é, não, é riqueza dessa do complicado, Adelaide. país. É complicado porque a gente não sabe o que a Rússia está achando também, né? A gente É, não sabe. Isso aí é o exatamente, que a não gente sabe. tá ouvindo um É. lado, né? O outro lado não. É, porque Aí, nessa história aí não tem ninguém bonzinho, né? não, é Também. tudo cabo safado. Aí eu sei que o Zelensky disse, rapaz, eu levo aperto aqui. Aí foi lá em Washington. Rapaz, ele levou um sarrabulho em Washington. Foi humilhado. Numa solenidade transmitida ao mundo pela Foi internet, pela horrível aquilo. televisão. E no final ele saiu quase chorando e foi convidado a se retirar da Casa Branca. A delegação da Ucrânia foi convidada a sair, a sair, a se retirar Casa Branca. da Casa Branca. E aí, pronto, ele fechou o tempo. Fechou o tempo. Isso foi numa sexta-feira, sexta-feira, bom, foi sexta-feira, uma sexta-feira aí, rapaz. E aí, ele foi e a Europa toda preocupada, né? Porque o europeu, Sei. coitado, ele está lascado, está lascado, mas o europeu é uma outra conversa, né? E o Trump não poder ir para fora. Mas, embora que aqui você não tem esse negócio, não, né? Aí, quando ele chegou na Europa, isso foi numa sexta-feira. No sábado, a Europa fez uma reunião de emergência, a União Europeia fez uma reunião de emergência. Disse, não, nós vamos apoiar Zelensky. Zelensky. Pô, apoiar como? Tem como? Não tem dinheiro, não tem arma, não tem nada, não tem nada, não tem como apoiar nada, né? Quem segura é Tio Sam. Tio Sam, É. para onde ela foi, né? Aí a Úrsula, que é a presidente da União Europeia, disse, rapaz, nós temos que nos armar. Nós temos que Eita. fazer uma força militar. Porque ela sabe que a OTAN não resolve. Porque a OTAN obedece aos Estados Unidos. Ela tem que ter Sim, uma outra força militar composta por europeus. E não vai ser fácil fazer isso, Adelaide. Porque a OTAN, como é comandada pelos americanos, eles obedecem aos americanos. Mas os europeus, eles sempre brigando entre si. é A história verdade. da Europa é uma história de brigas. Briga alemão com francês, francês É com verdade. britânico, É. espanhol com espanhol. É uma briga. Olha, para você ter uma ideia desse negócio como é, a Suíça, na Suíça, se fala quatro línguas. Quatro línguas. Né? Nossa. Você anda. Na Espanha tem três línguas.
Então, um país desse é muito conflagrado, né? Um continente desse é muito conflagrado. É difícil, É. não vai ser fácil fazer uma força militar com a Europa. Não vai ser fácil. De qualquer forma, eles já no arroba, né? Mas quando começou a baixar a poeira, Quando começaram a pensar, né, aí o que é que ia disse, ser realmente. aí disseram, Zelensky, vai lá e diz que quer, que tu quer dar, tu quer fazer qualquer coisa. Aí eu disse, não, meu amigo, agora não, agora você já está fora do baralho. Você agora se vire para lá com suas negas. Aí a Casa Branca suspendeu já o fornecimento de armas para a Ucrânia. Zelensky já está doidinho lá sem saber o que faz. A Europa também não sabe o que faz. Putin está calado, está todo mundo lá esperando. Agora, o detalhe é o seguinte, é que dizem que o Zelensky está negociando uma saída honrosa para ele, não é para a Ucrânia, não é para ele. Sei Que para ele. Já envergonhou o povo, já a saída destruiu tudo, honrosa né? para a Ucrânia teria não ter começado a guerra com a Rússia. Só que agora existe um complicador, que é aquilo que a Ucrânia deve à União Europeia e deve, sobretudo, aos Estados Unidos. É muito dinheiro. Muito E a Ucrânia dinheiro. não tem como pagar. Quem vai pagar aquele dinheiro? Nossa, Esse é o problema. Então, não existe saída honrosa para a Ucrânia hoje. Qualquer saída vai ser uma saída desgastante. Ou porque vai passar os minérios para os Estados Unidos, ou porque vai perder os territórios para a da Rússia, ou porque vai Rússia, fazer as é. duas coisas. Então, hoje não tem uma saída honrosa para a Ucrânia. Zelensky pede uma saída Vai honrosa pedir para ele. asilo O que é que político em ele algum quer? canto, Ele Alexandre? quer, primeiro, ele quer sair disso vivo, vivo. Ele está com medo de ser assassinado. Ele quer sair vivo. Então, o primeiro ponto do acordo é a preservação da vida dele e da família dele. Segundo ponto do acordo é que ele tenha a garantia de que vai poder viver em algum canto com segurança. Então, ele quer o asilo político de algum país que possa garantir a segurança dele. E o terceiro ponto é que ele quer preservar o dinheiro que ele roubou. De cada uma dessas compras, dizem que a propina era de 2 a 10%. É muito dinheiro. É Então, ele, hoje muito. em dia, ele é um homem bilionário. Então, ele quer sair vivo, em segurança e rico. Isso é o que ele está tentando. Não se sabe o que vai conseguir. Mas o fato é que, pelo sim e pelo não, ele já está no lixo da história, como Tá, sendo um quinta coluna, um traidor, que palhaço, destruiu um país é verdade. pelo gosto por estar na mídia, pelo gosto por algum dinheirinho, enfim, é um pústula. Puxa. É, Alexandre, então vamos continuar aqui, né? Então, a nossa segunda crônica para discussão aqui, e para comentário seu, é sobre o comportamento antinacional dos parlamentares bolsonaristas. Qual foi o dia? Foi o dia 26 de fevereiro. Já não se faz mais patriota como antigamente. Ao contrário daquilo pensado pela maioria, em muitos aspectos, o avanço da extrema-direita traz muitos ensinamentos, também identificados como contra-ensinamentos. Ensina, por exemplo, como, mesmo tendo nascido em lares estruturados e cursado boas escolas, as pessoas podem desenvolver costumes de civilidade rasteira, podem se comportar como trogloditas, podem agir em desconformidade com todas as lições de boas maneiras, podem cultivar gosto pela mentira, pela grosseria e ainda ter apreço por idiotas, imbecis e rastejantes seres do mal. No rol dos contra-ensinamentos advindos da extrema-direita estão novas e esdrúxulas noções de cidadania e de patriotismo. Imagine que, pela concepção levantada pelo pessoal da extrema-direita, o exercício da cidadania dispensa o respeito às leis e, ao invés de amor à pátria, o patriotismo se resume a vestir cores
verde, amarelo e tremular a bandeira apontada pelo chefe, que pode até ser de outros países, como dos Estados Unidos e Israel. Dando um mau exemplo, ao tempo que desrespeitam as leis brasileiras, os cidadãos patriotas, orientados pela extrema-direita, endeusam estrangeiros como Donald Trump e Elon Musk, vibram quando seus ídolos anunciam o descumprimento das leis nacionais, chegando a torcer pela condenação de autoridades brasileiras por tribunais alienígenas. Pode parecer piada, mas nos últimos dias, em clara demonstração do tipo antipatriotismo que os líderes da extrema-direita praticam, em sua terceira viagem aos Estados Unidos desde 20 de janeiro, quando Donald Trump tomou posse, o deputado Eduardo Bolsonaro se dedicou a convencer deputados norte-americanos a apresentar um projeto de lei com o objetivo de proibir o ministro Alexandre de Moraes de entrar naquele país e, de sua parte, o senador bolsonarista Marcos Duval divulgou um vídeo no qual pede, pelo amor de Deus, que os Estados Unidos invadam o Brasil para recuperar a nossa democracia. O pior é que, contaminada pela ignorância e pela brutalidade intelectual, sem conseguir compreender a realidade, a militância da extrema-direita exulta e, dando sucessivos tiros nos pés, torce pela vitória dos anti-heróis. É um absurdo isso. É um absurdo. É um E, e absurdo. esse absurdo, Adelaide, decorre basicamente da falta de educação política desse pessoal da extrema-direita. É um pessoal que não estuda, é um pessoal que não tem nenhum apreço pela leitura, é um pessoal que me parece que exulta a ignorância. Então, quanto Exatamente. mais ignorante, maior é a chance do líder ter o apoio popular. Eu quero dizer, deixar muito claro, é que a gente fala assim muito na extrema-direita e associa a Bolsonaro. Eu quero dizer que a extrema-direita no Brasil é muito mais antiga, né? E, naturalmente, se a gente começa a falar sobre, por exemplo, o significado de Anauê, ou de Plínio Salgado, muitas pessoas não vão saber, não vão ter ideia de quem são essas pessoas. É, Exato. o bolsonarismo, ele foi uma consequência, da ação da extrema-direita no Brasil. Eu devo dizer que Bolsonaro era um idiota, um idiotazinho, né? Tinha sido expulso do exército, tinha sido feito um acordo para, ao invés dele ser expulso, ele saísse como doido, né? Porque ele manteria o salário. E tem gente que não sabe da história, ele saiu como doido, né? Ah, não, dizem No, que ele no, é tudo não, história aí. nos termos da lei, ele ser expulso, então foi feito um acordo, né? Ao invés dele ser expulso, ele saía com desonra, ele não seria capitão, iria para a reserva remunerada por um problema de saúde momentâneo. E o problema momentâneo de saúde que foi descoberto por ele foi um problema de instabilidade emocional, de loucura psiquiátrica, de negócio Então, ele aceitou. Então, está lá no protocolo, na documentação dele, que ele é doido. E aí ele saiu como tenente. Tenente, ele não foi capitão, saiu como tenente. A legislação dos militares daquela época dizia que ia para a reserva, iria para a reserva, o militar tinha um cargo a mais, né, um posto a mais, ele é tenente, passou para ser capitão e passou com a remuneração. Por isso é que ele é capitão, mas é um tenente doido, devia ter sido expulso, né? Pois bem, quando a extrema-direita procurava alguém para disputar a eleição, o que queria disputar a eleição de 2016,
E ele foi começado a preparar, começou a ser preparado antes, lá por 2013, 2012, começou a ser preparado para isso. E ele, enfim, caiu um dos efeitos do golpe de 2016 foi trazer a extrema-direita, porque todo mundo, segundo os golpistas de 16, nenhum político prestava. Tudo era errado, né? Prestava, não, porque é Lula, não sei o quê, Nossa, era antipolítica. E nesse negócio de antipolítica, quem emergiu foi Bolsonaro, né? Então, trouxe um pessoal que não entende de política, não entende de economia, não entende de história, não democracia, entende de democracia, de geografia, de nada. É um nada. bando de É. ignorante. E, evidentemente, que entre os conceitos que essa turma não sabe, está também o conceito de patriotismo. Patriotismo é o amor à pátria. Amor à pátria. Ou seja, o russo patriota, ele ama a Rússia. O francês patriota ama a França. O italiano patriota ama a Itália. Pois bem, Bolsonaro começou a achar que patriotismo era amar o que ele achava que devia amar. Eu lembro que ele visitou um barco, acho que foi um barco, navio, ia no Ah, Brasil, ou foi a embaixada americana, e estava lá o pavilhão americano, e americano. ele lembrou que nos tempos de soldado, os soldados, quando vê a bandeira do Brasil, eles prestam continência. A bandeira do Brasil. Pois ele foi e prestou continência à bandeira A norte-americana. bandeira é muito. E Olha, serve, naquele é momento, ele cometeu, subserviência. ele cometeu uma falha, ele disse que era o jargão da campanha era Brasil, não sei aonde, Deus Era acima de Deus tudo, né? acima de tudo, Brasil acima de todos. E aí ele trocou tudo, trocou tudo. No final ele disse, os Estados Unidos acima de tudo, e não sei o que, acima de tudo também, trocou tudo, tá certo? Naquele momento ficou muito claro que tipo de patriotismo ele desejava. E foi mais adiante. Existe um conceito que é muito associado ao liberalismo, que é a forma que, vamos dizer assim, a expressão política, né? De alguma forma que o pessoal da extrema-direita é, com alguns ajustes, defende, que é o capitalismo. O capitalismo é a expressão econômica do liberalismo. E faz parte do capitalismo alguns princípios, entre os quais o roubo. Entre os quais o roubo. Se você é capitalista e não gostou disso, eu vou explicar. No âmbito do capitalismo, quando ele disse, fulaninho é um bom vendedor, ele pegou, foi vender um terreno que valia R$ 150.000, e ele consegue vender por R$ 200.000. Excelente vendedor. Os capitalistas, que vendedor maravilhoso. Eu pergunto, se o terreno valia 100 mil e ele vendeu por 150, esse 50 é o quê? Não é roubo, não é? É roubo, É é. roubo de alguém. É roubo de Pois alguém. é. E o mesmo ocorre quando o cara compra. O bom comprador é aquele cara que compra pelo menor preço. O cara ele vai comprar um terreno que vale 100 mil. Aí ele compra por 80. Aí ele é festejado, grande comprador. Peraí, rapaz. O negócio valia 100. Ele comprou por 80. E esses 20? Foi o quê? Esses 20 que não foi roubo, não? Não é? É verdade, é. Então, pronto. Com isso na cabeça, com esse tipo de pensamento na cabeça dela, eles fizeram tudo. O pessoal da extrema-direita, esse pessoal de Bolsonaro, roubou os símbolos nacionais. Não repetir, roubou, se apropriou de forma indébita dos símbolos nacionais, do hino nacional, da bandeira nacional, do verde e amarelo, da camisa da seleção brasileira. E foi tudo isso. É. Então, esse pessoal tem uma concepção de patriotismo completamente deturpada. Exatamente. Deturpada. E nas, nas, nas manifestações de rua,
Aí de vez em quando você via bandeira brasileira, mas via também bandeira americana e bandeira de Israel. Que negócio é esse? Onde é que está o patriotismo desse pessoal? Pois bem, isso tudo vem, e eu falei tudo isso para contextualizar esse artigo. Isso é um artigo recente. Então, ele mostra exatamente o tipo de corruptela que esse pessoal colocou nos conceitos de patriotismo. É verdade. E, Agora são os ignorantes mesmo, não, né, Alexandre? completamente, O pessoal é completamente, despreparado. Olha, eu nunca completamente, vi um congresso tão despreparado como esse. completamente despreparado. Aí você vê, aí vai o Dudu Bananinha, que é o nome de guerra de Eduardo Bolsonaro, um grande chapeiro, né? Ele sabe fazer chip, ele sabe fazer Fazer hambúrguer na hambúrguer, chapa, é. né? Um grande Ah. chapeiro. Pois esse cara, ele vai, depois que o Trump assume o governo, viajou já 4 vezes, 4 vezes, Pois é, mas quatro está na vezes iminência de perder o passaporte, pago né? com dinheiro do Congresso Nacional. Ah, Quatro é, vezes. dinheiro público, é. Agora, Agora, para dar aumento para o salário mínimo, não pode, agora, né? alguém vai lá e pergunta: e esse cara vai lá dos Estados Unidos? Ele vai bater papo com o Trump? Não, rapaz, vai nada. Vai bater papo com o Musk? Ele vai, rapaz, bater papo com o cara do quinto escalão. Baba um ovo aqui, É como diz, baba é, outro um ovo ali, né? importante Agora, assessorista. no Congresso Nacional Americano, no Capitólio, ele está tentando falar com o pessoal do baixo clero. E com o pessoal do baixo clero, conseguiu que fosse apresentado um projeto de lei considerando o ministro Alexandre de Moraes, que é o grande defensor da democracia brasileira hoje, uma personagem não grata aos Estados Unidos, para que ele tenha o visto suspenso. Esse é o patriotismo que esse cara tem. Esse patriotismo. Esse cara não devia estar, ele não pode ter um mandato. Ele devia estar preso. Pois é, mas Isso é isso está criando traição. corpo, né, Agora, Alexandre? Já está criando corpo. vai o outro, o senador da SWAT. Ele anda com o negócio da SWAT. Né? É, aquele é um idiota Aí perfeito. ele, bêbado, ele toma uma cachaça empurrada. Às vezes ele toma uma cachaça meio errada. E dessa vez agora ele fez um negócio impressionante. É, Ele disse um vídeo, que né? ele pediu que o exército americano invadisse o Brasil para defender a democracia. Eu não Imagine, entendi nada, imagine né? a ignorância, meu Deus, sei não. O Então esse Alexandre, mas Dudu está na iminência de perder o passaporte, né? na Porque. E realidade, também já está criando o corpo a história dele perder o mandato dele. na realidade existem duas ações junto à Procuradoria-Geral da República. Uma é uma ação movida pelo deputado Guilherme Boulos e outra é uma ação movida, me parece, pelo Lindenberg Faria. Eu não sei qual é a justificativa jurídica que eles embasam esse pedido. O ministro Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria da República os pedidos, está sendo estudado. Eu não sei exatamente se existe embasamento jurídico para o pedido É, eles falam no Lesa Pátria, né? Porque ele vai É, para lá para conspirar contra o Brasil, né? eu não sei, eu não entendo, eu não sou jurista, né? Mas eu É. fico torcendo contra ele, né? Contra o outro também. Pronto, Contra ele e exatamente. contra o Marcos senador lá, Duval, o cabo lá da. O porque cabo lá pela do. palhaçada que ele fez no começo, né, do Congresso, ele já devia ter perdido. Se Agora, o fosse um danado. Congresso sério, a comissão de ética já tinha enquadrado Agora, uma ele. coisa que é triste é que o Congresso não é sério. Eu devo dizer, por exemplo, o Marcos Duval, ele é senador para um estado importante, Espírito Santo. É E no verdade. Espírito Santo você tem, de um lado, o Marcos Duval, do outro lado você tem lá o pastor, o anãozinho, que toma Como é cachaça, o que é o nome nome dele. dele? Eu não sei não, é o que toma É, cachaça é um empurrada. idiota, igual a esse aí. É, e tem naturalmente o Comparato, né, que é um senador da República Um bastante, tarato. né, o Comparato que tem uma Ah, aquele desenvoltura é muito bom, viu? grande, né, Ele é ele muito tem, bom. ele tem Muito bom. uma envergadura de homem público, né, mas os É. outros dois, rapaz, é uma vergonha.
Vamos em frente, né, Alexandre? E a terceira crônica que eu vou ler para você fazer um comentário, ela remete à CPI, ao relatório da CPI da Covid, e é de 24 de fevereiro de 2025. Sobre o relatório da CPI da Covid, crime sem castigo até agora. Entre 27 de abril e 26 de outubro de 2021, quando aprovou seu relatório final, uma comissão parlamentar de inquérito funcionou no Senado Federal para investigar as irregularidades do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Como indiciava autoridades, ainda em outubro de 2021, o relatório final da CPI da Covid, um calhamaço com mais de 1.000 páginas, que além de apontar crimes, especialmente falcatruas e omissão na aquisição de vacinas, negacionismo científico e experimentos com cobaias humanas, indiciou 65 pessoas e duas empresas, incluindo Jair, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, os generais Braga Neto e Eduardo Pazuello, e mais um montão de sanguessugas e disseminadores do mal no Brasil. O relatório final foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, mas aconteceu que é aquilo que todos sabem. Ao invés de cumprir sua obrigação, em típico caso de prevaricação, o então PGR Augusto Aras fingiu não ver aquilo que todos viam. E em julho de 2022 mandou arquivar 5 meses de trabalho árduo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, passado tempo suficiente para a sociedade pensante dizer o que pensa, é chegada a hora do novo Procurador-Geral da República agir, não só desengavetando o relatório da CPI da Covid e dar consequência às suas conclusões e recomendações, mas também abrir investigação para apurar a conduta de Augusto Aras e, se for o caso, processá-lo por crime de prevaricação. O flagelo trazido pela pandemia ao Brasil criou oportunidade para a atuação e para a inércia de muitos criminosos, não só daqueles fisgados pela CPI, mas como muitos outros, como Paulo Guedes e Adolfo Saxida, que até por uma questão de respeito às 700 mil vítimas da Covid não podem ficar impunes, devendo responder pelos seus pecados. Os crimes cometidos durante a pandemia não podem ficar sem castigo. Mas lembrando, sabe, Alexandre, que quando o novo PGR, Paulo Gonet, né, assumiu a comissão, uma representação da comissão foi lá e entregou a ele o relatório da comissão da CPI da Covid, né? E que também essa comissão encaminhou ao Tribunal Penal Internacional o relatório com o indiciamento desse povo todo, né? Vamos ver se agora fazem alguma coisa, porque é uma vergonha um relatório com aquele, com tantas coisas comprovadas, né? Os crimes comprovados, ficar simplesmente engavetado. Aí realmente não dá para acreditar na justiça. Para a gente compreender o alcance desse artigo, nós temos que compreender a, a natureza do cargo de Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem uma série de missões, entre as quais a de, eventualmente, e em caso de necessidade, recomendar a abertura de inquéritos contra a presidência da República, contra o presidente da República. É uma autoridade que tem capacidade jurídica de recomendar a abertura de inquérito contra o presidente. Eu lembro que no governo do senhor Michel Temer, o procurador recomendou a abertura de inquérito contra o presidente, no caso daquela propina do JBS, aquele negócio que foi, né? Ele chegou no Congresso Nacional, ele foi inocentado, mas o procurador recomendou a abertura de inquérito. E aí a gente vai, vamos lá para trás, vamos lá para trás. Vamos para o senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha um procurador, Geraldo Brindeiro, que chegou, foi apelidado de o engavetador da República. Não, não. Geraldo Ah, que Brindeiro, ele vergonha. protegia o senhor Fernando Henrique, que podia fazer tudo, matar, roubar, esfelar, e vender, comprar, tudo que ele podia fazer. Quando chegava lá na Procuradoria-Geral da República,
O Ele engavetador engavetava. sentava e estamos conversando. Aí chegou Lula. Quando chegou Lula, ele revolucionou esse processo. Existe uma associação nacional dos procuradores da República, que fazem tradicionalmente uma eleição daqueles que querem, que pleiteiam o cargo de Procurador-Geral da República. E se mandou para Lula uma lista tríplice, que o presidente da República não era obrigado a obedecer. Cardoso não obedeceu, botou o engravidador mor. Né? E Lula fez o quê? Lula chamou a associação e disse: olha, nós queremos que a Procuradoria seja isenta, e deu isenção. Ele não só escolheu dentro da lista tríplice, mas escolheu o mais votado. O mais votado. E ele fez isso não só uma vez. Renovou o mandato. Então foram 4 vezes que ele fez. Quatro vezes. Chegou a presidente Dilma, ela fez a primeira vez. E escolheu o Rato Branco, um senhor chamado Rodrigo Janot. Janot, Janot. Janot. Janot ele é tão errado, que ele foi está proibido de entrar no Supremo Tribunal Federal. Porque ele foi lá armado para dar tiro no ministro. Como é que pode? Como Nossa, é que pode? Né? Agora, os procuradores votaram nele e se começou a articular o golpe contra Dilma Rousseff. E acabou o mandato do Janot. E Dilma, tão séria, tão compromissada com esse tipo de comportamento que tinha sido inaugurado por Lula, chamou o Janot e disse ao seu Janot: o senhor é sério, é? Eu sou muito sério. O senhor tem certeza que é sério? O senhor vai usar do seu poder para fazer algum golpe? Não. Aí Dilma voltou Janot. E nossa Janot começou Senhora. a conspirar contra Dilma. Quando chegou Michel Temer, e aí eu não lembro se foi o Janot que mandou o processo dele para ele ser julgado. É um corrupto, né? O Michel Temer é um É, corrupto, é é. corrupto, é corno, é muita coisa aquele Michel Temer. Usurpador. Pois é, aí chegou, acabou o mandato do Janot. Aí Temer disse: opa, não vou botar ninguém, eu vou escolher ninguém, eu vou escolher o meu. E nomeou outro engavetador da República. E os processos, novos processos contra Temer, todos foram engavetados, todos. Aí chegou o senhor Bolsonaro. Aí Bolsonaro, opa, eu vou colocar Augusto Aras. Existe uma palavra em português que se refere a um ambiente acolhedor dos quadrúpedes. Dos quadrúpedes, né? É o Aras. Então, É isso mesmo, então tem um é isso aí. cavalo, o Aras está no Aras de fulano, né? Um Aras, né? É Pois, verdade. circunstancialmente, não vou fazer, não vou brigar por causa de um H, né? O H é É, uma letra que não vai nem vem, mas é. Augusto Aras, que não é Aras, não tem H, mas circunstancialmente é mesmo fazer a mesma coisa, ele protegia Bolsonaro, protegia Bolsonaro. Aí foi quando chegou, então feito esse pano de fundo, né, para contextualização, veio a pandemia. Na pandemia, Bolsonaro tinha um ser completamente despreparado para qualquer cargo de comando. Ele não conseguia ser líder de um pelotão no exército. Pelotão. Um pelotão é só soldado, só idiota. Ele não conseguia liderar o pelotão. Não conseguia. Entregava o comando do pelotão ao cabo, entregou o comandante do pelotão a um sargento. Ele não conseguia. Não conseguia. Como é que um cabeça vai ser presidente da República? E ele pegou uma situação difícil, né? Porque veio a pandemia. E se não fosse, você bem disse, Adelaide, se não fosse o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Ah, Federal, é. nós tínhamos tido perto de 2 milhões de mortos. Ah, com certeza, com certeza. Porque ele dizia na televisão, o Bolsonaro, que não
não tinha pressa nenhuma para comprar vacina. Ele não queria comprar vacina. Ele não quis garantir recursos para que as pessoas ficassem em casa, longe Ficasse em das casa, ruas. é. Ele Ah. jogar as pessoas para disputar a vida com um vírus mortal. Não ia fazer nada. Eu lembro que ele dizia que o brasileiro era muito resistente, porque tomava banho em córregos poluídos e não pegava doença. Eu lembro disso, ele falar isso, Nossa, né? ele era E muito ele queria, ignorante. e ele foi atrás do pessoal, dos criminosos da medicina, desse tal de Irã. Tem um tal de Irã aí que devia estar preso Ah, também, é, é. e falava, não, porque né, tem imunidade de rebanho, e o povo morrendo, e o povo morrendo, e o povo... 700 mil morreram. O Alexandre, ele era garoto propaganda da cloroquina, né? Que Cloroquina, ivermectina. ele mandou o exército comprar, fabricar, sei lá o quê. Então, eu acho que ele ganhava propina com aquilo, sabe? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Adelaide, esse cara é tão criminoso que ele autorizou pesquisas científicas tendo seres humanos como Pois cobaia é. Pessoal de lá Manaus, no né? Amazonas para experimentar remédios que nunca tiveram Cloroquina e cloroquina, ivermectina. ivermectina, tinha um tal de receita padrão, não sei o que, o cara Ah, era o chegava. kit Covid. O kit Kit Covid. Covid, ele foi investigar. Depois, as pessoas lá precisando de oxigênio, e o presidente Nicolás Maduro se ofereceu para mandar oxigênio para o Brasil. Ele disse: não, não vou não, que isso é oxigênio de comunista. Ah, é, Né? aquele ignorante, aquele representante do O ministério Ernesto lá, né? Araújo. Ele era tão ignorante, aquele homem, que quando se fazia uma pergunta que ele ficava quadro, ele ficava, hum. Se Viu? lembra? Pois Ele não é, respondia. me parece que quem conseguiu fazer alguma reação boa foi a EMA, que Ah, Bolsonaro foi oferecer cloroquina a EMA dele uma bicada que até hoje ele está bem sentindo no feito. dedo lá o coisa, né? Pois bem, então o É, Congresso Nacional criou uma CPI. Eu chamava na época de CPI do genocídio, mas o nome sim, oficial era CPI da Covid. E a CPI investigou. Não investigou tudo, não. Eu tenho minhas críticas. Não chamou Paulo Guedes para prestar depoimento. E Paulo é Guedes, para quem não verdade. sabe, foi a autoridade brasileira que se recusou a considerar a hipótese de um auxílio emergencial durante a pandemia. Ele só colocou aquele dinheiro porque o Supremo mandou, e mais ainda, queria dar R$ 200. O Congresso Nacional foi que disse, rapaz, com 200 não dá. Aí passou para 600. Paulo Guedes, um criminoso. E para que ninguém, para depois, Alexandre falou, olha, no começo da pandemia, o Brasil, como sempre, cogitava numa reforma da Previdência, aquela que já tinha sido feita, né? Então, eu queria fazer outra reforma da Previdência. E havia lá uma reunião no Ministério da Economia, e lá os assessores, né? Aí começou a pandemia. A primeira pessoa que pegou a pandemia, pegou o Covid, veio da Itália, um navio, né? Veio Ah, sim, foi. veio da Itália. E aí se dizia que só quem morria, os velhos. Sabe o que disseram lá nessa hora? Uma assessora de Paulo Guedes vibrou. Está resolvida a questão previdenciária no Brasil. Ela confiava na morte dos velhos para resolver a questão previdenciária no Brasil. E sabe o que aconteceu com ela? Nada. Paulo Guedes sequer a repreendeu. Isso está gravado. Mas, pois Isso é, está devia ter gravado. tirado ela do cargo, né? Se fosse sério, Né? tirava. Mas tinha que ser demitida na hora. Né? Uma pessoa dessa não poderia ser autoridade no Brasil. Pois Paulo Lógico. Guedes não só foi conivente com esse tipo de comportamento, como também foi contra a concessão do auxílio emergencial, que iria apartar a população brasileira desse vírus assassino. Né? Pois bem, então se fez um relatório da comissão parlamentar de inquérito, e esse relatório foi enviado para as autoridades.
Como indiciava o presidente da República, quadrúpede Bolsonaro, esse relatório foi encaminhado também para a PGR. E a PGR engavetou, engavetou. Então, agora, para que aquele crime não fique sem castigo, nós defendemos, primeiro, que os inquéritos sejam instalados, né? Que o novo procurador verifique se existem ali elementos É. para indiciar e abrir inquérito ou não, converter em réus, né? Depois, que aquelas autoridades que não foram citadas que sejam investigadas, é o caso de Paulo Guedes. Mas, Nossa. finalmente, seja também investigada a decisão de não dar sequência ao relatório. E, nesse caso, se tiver havido prevaricação, que o Augusto Aras seja chamado à responsabilidade jurídica. Jurídica. Porque um crime daquela natureza não pode ficar sem castigo. Morreram Lógico. 700 mil brasileiros. E, segundo estudos, dos 700 mil, pelo menos 400 mil poderiam estar vivos conosco, compartilhando as suas alegrias, suas tristezas, porque as pessoas não querem morrer daquela forma. Ô, Alexandre, só para terminar, além de não querer comprar a vacina, quando comprou, estimulou as pessoas a não se vacinarem, né? Quer Pois dizer, é, isso é um demônio. Aí se botou na cabeça das pessoas que a comprovação científica não tinha valor. Ainda hoje, o Programa Nacional de Imunizações é insuficiente porque as pessoas perderam crédito nas vacinas. Olha, isso foi um absurdo. Agora, eu sempre repito a frase de Chico Buarque. Isso aí não foi naquela ditadura, mas essa também é uma página infeliz da nossa história, porque, olha, eu nunca vi tanta gente ruim reunida. Eu nunca vi tanta gente querendo fazer maldade como nessa época desse governo desse homem. Porque ele perfeito. só não fez mais porque ele não conseguiu. Mas por ele ia fazer muito mais. Agora imagine, Alexandre, se esse homem tivesse ganho a eleição. A gente Ia ser o estava inferno. já no inferno, né? Então, assim, as pessoas têm esse pessoal tem que começar a pagar pelo que fez, não é isso? Exatamente, exatamente. Bom, terminamos a nossa pauta. Concluímos a pauta. Bom, eu fico feliz com essa ideia da lei de Hegel, desse novo formato, durante esse período que nós estamos ausentes do Brasil. Eu quero lembrar que nós estamos longe do Brasil, fisicamente, mas o nosso coração permanece naquelas terras verdes e amarelas, naquelas praias azuis, com saudades do carnaval. E voltaremos para Tanazar, o juízo de quem não trabalha bem. É É, a- verdade, Alexandre. e eu fico muito feliz e passo a palavra para Adelaide, para que ela faça as honras da casa nessa despedida, nesse nosso sábado, 15 de março. Adelaide Rego. Pois é, Alexandre, nós estamos dando continuidade, mesmo longe do Brasil, né? Mas estamos dando continuidade à Semana em Revista, que é um programa assim que tem uma importância muito grande, não é? Porque não só comentamos o noticiário da semana, como interpretamos, né? E incluímos assim dados para que as pessoas saibam que isso aí é tudo verdade, tudo que a gente está comentando aqui é verdade. Agora esse formato vai ser nos 2 sábados que nós estaremos longe do Brasil, não é? Mas as suas crônicas são crônicas com assuntos atuais, não é? E que vão acrescentar muito, não é, às pessoas que nos escutam, né? Então, gostaria de agradecer a quem nos acompanhou e desejar a todos um bom sábado e um bom domingo. Até logo. Beijo para Até todo logo. mundo.